Também toca o coração daqueles que não são teus filhos, Senhor, teus servos, que não tem nenhum prazer de ouvir a tua palavra. Mas toca o coração dela através desta mensagem, Senhor, para que eles sejam uma nova criatura a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É uma palavra bem conhecida, muitos têm ouvido, né? Eu sou privilegiado por ser escolhido e chamado e ter muitas oportunidades do Senhor me ensinar, do Senhor fazer eu andar com Ele o tempo todo. Eu tenho pedido sempre a misericórdia de Deus para que Ele nunca deixe eu andar nos meus conselhos, nas minhas atitudes, nos meus caminhos, porque isso pode fazer eu me distanciar do Senhor. Porque o caminho do homem possa que não seja o caminho de Deus. Se ser, glória a Deus, mas se não ser, cuidado. Por isso que eu sempre digo, Senhor, deixa eu andar nos teus caminhos. Me prepara, me dá sabedoria, conhecimento, né, entendimento, para que eu tenha essa atitude, essa disposição para andar no teu caminho. E para ter um discernimento, né, de entre o bem e o mal. Amém? Porque tem gente fazendo o mal dizendo que está fazendo o bem, né? E isto Deus o recompensará com aquilo que o coração de Deus sabe. Ele sabe quando nós faz o mal, quando nós faz o bem. O homem pode não fazer, o homem pode enganar outro homem, mas Deus, o homem não engana. Amém? Ele diz assim, que casa vocês podem fazer para mim, ou, né? Ali, que estrutura, o que vocês podem fazer para mim? Lá em Isaías fala assim. Isaías 66, né? Então, olha só, nós não podemos fazer nada que os olhos de Deus não está vendo. Amém? Que não veja. Então, vamos lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 10. Diz assim, então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que é que o Senhor usa parábolas para falar com estas pessoas? Né? Jesus respondeu, a vocês, que eram os discípulos, Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábola para falar com estas pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. Assim acontece com estas pessoas. O que diz o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles tapam os ouvidos e fecham os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente a sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo, mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem,
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostaria de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Olha, gente, a clareza, a maravilha que o Senhor quer nos ensinar, ou está nos ensinando, e nós às vezes não pegamos. Muitas pessoas, como diz aqui a palavra, primeiro relata os discípulos, através da palavra dos discípulos, ou seja, perguntando a Jesus, por que ele falaria em parábola? Porque quando as pessoas vê e tapa os ouvidos, e tapa os olhos para não ver, ou seja, ele vê e faz que não vê. Esse que é a resposta que Deus diz para aquele povo que viu Deus fazendo milagre e fazia de conta que não via. Quando disseram assim, que milagre você pode fazer, Jesus, para nós crer em ti? Ele tinha visto tantos milagres, mas não deram, ali um motivo, não fizeram conta, como diz lá no Piauí, não deram ali atenção para que pudesse, entender aqueles milagres. Porque cada milagre é feito, não é só por fazer milagre, não. Jesus faz milagre para que nós entenda que Ele é o autor e o consumador da nossa vida. É o que está a nossa salvação. Então nós temos que entender. Quando nós entendemos o que o Senhor Jesus fala, ou em parábola ou sem em parábola, quando nós compreendemos, nós vemos os milagres, os sinais, tanto no céu como na terra, e nós entendemos o porquê. É para que nós creiam, para que nós creiamos e seremos salvos. Porque só é salvo quem crê. E diz assim, e ser batizados. Crer e ser batizado. Mas sem ser batizado, se você crê em Deus. Não é em crer em homem, não. Nem em doutrina de igreja, não. Crê em Deus. Você será salvo. Porque teve um homem que estava do lado, dois malfeitores, um do lado direito e do lado esquerdo. O do lado direito creu em Deus naquele momento. E ali Deus falou, você mesmo estará comigo no paraíso. Muita gente, pastor, bispo, confunde isso dizendo assim, não, ele não está no paraíso, ele não foi salvo. O Senhor Jesus disse que ele estava no paraíso naquele dia. Aí, quem quiser discutir, discuta com o Senhor Jesus, mas a palavra está bem clara. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí, quem quiser discutir, no lugar bom ele está, no lugar ruim ele não está não. Então, o outro com a ignorância, dizendo, você não é grande, sai daí e tira nós também. E aí? Por isso que o povo vê milagre e faz que não vê. É a mesma coisa de eu ver eu ia aqui numa pista, e eu ia num carro, e eu tenho um carro na frente, eu não arredar no carro para me passar. Eu quero passar por cima. É a mesma coisa do ser humano. Eles enxergam, mas faz que não enxergam. Passa por cima. E os ouvidos, do mesmo jeito, ele ouve a palavra do Senhor. Ouve que o Senhor Jesus está voltando.
Ele ouve que o Senhor Jesus cura, liberta, a salvação está na mão de Jesus. Mas ele faz que não ouve. Quando vão falar, ele fala, o que foi? É isso. Então o Senhor Jesus, né, está nesta mensagem, né, fazendo com que nós entendamos. E que não seja nós incrédulos como aquele povo foi. Porque se nós for olhar a aparência daquele povo lá atrás para esse de hoje, continua do mesmo jeito. Por isso que o Senhor Jesus, sempre eu falo isso, o Senhor Jesus disse, quando fosse para o fim dos tempos, o amor esfriaria e pouco seria salvo. Por causa desta maneira, destas atitudes, dessa definição que o povo vê Jesus através de milagres, através de sinais, e fala que não vê. E eu vou mais falar uma coisa, essa é por minha conta. Quando chegar lá, quando for julgado por Deus, ele vai dizer, mas ninguém me falou. Vai igual aquele rico lá. Chegou para Abraão e disse assim, viu Lázaro no seio de Abraão, perto de Abraão, ao lado. E ele de lá falou assim, deixa eu avisar minha família, para que não venha para onde eu vou, não fazer o que eu estou fazendo, o que eu fiz. Abraão disse, não. A palavra diz, não, o mesmo que te ensinou, estão ensinando eles lá. Amém? Então, meus amados irmãos, nós temos, eu digo temos porque nós somos seres humanos, ainda estão na terra, e a qualquer momento o Senhor Jesus está descendo para buscar o dele. Ele disse, vou preparar casa, e quando a preparada, voltarei para buscar, para estarei comigo. Para que aonde eu estarei vós também. Amém? Mas ele só não vai levar todo mundo, não. Ele já disse logo, eu vou levar o meu. O que crer é deles. É o dele. Amém? Então, e olha só. A vocês eu mostro. A vocês Deus mostra em segredo. Ou seja, os segredos do reino do céu. Deus faz nós conhecer. Faz nós ter uma definição. Um entendimento. O rei Salomão disse assim, dai a mim o que o Senhor tinha com o rei Davi, benevolência, e dai também sabedoria, conhecimento, entendimento para me discernir a vida do teu povo. E até a vida dele foi decidida também. Claro que teve erro, todo homem na face da terra teve erro. Nenhum escapa. Era para escapar, né? Mas o homem é fraco, frágil, e tem essa parte aí de não escapar. Mas o Senhor Jesus não quer que nós damos oportunidade ao erro. O mundo, as coisas do mundo, não. Para que nós, é por isso que ele disse para nós pedir sabedoria ao Pai. E ele daria. Para que nós tenhamos discernimento, a qual nós possa se livrar do mal. Amém? Aí a Edivaldo Monteiro também. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, em nome de Jesus. Então, na frente Deus diz assim, e assim acontece com estas pessoas o que diz o profeta Isaías. Ouvirão, mas não entenderão. Ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. É difícil a humanidade no dia de hoje não enxergar o milagre, e não entender. Ele faz que não entende, mas eles entendem por quê? Sabe por quê que eu vou dizer isso? Eu já até não discuti, mas falei a realidade.
Porque quando o bicho aperta, eu digo o bicho que é lá no Piauí, fala assim, quando a coisa aperta, por que ele chama por Deus então? Me diz se ele entende ou não entende. O ser humano é que é falho, é cheio de defeito, tem uma pendência pro lado errado mesmo. Porque senão eles davam valor. Essa mensagem eles dão o valor, né? Que eu tenho não sei quantos seguidores lá no Facebook. Lá no YouTube tem 13 mil. Eu coloco essa mensagem também lá no Facebook. Eu baixo aqui, levo pro Facebook. Perdão, pro YouTube. Desculpa. Pro YouTube. Né? Poucas pessoas vão lá. Porque quando eles vão lá, a gente percebe. O YouTube mostra que foi, que viram, né? Que curtiram ali. E no YouTube também, qualquer coisa. No Facebook também, né? E tem no Instagram também, do mesmo jeito, né? Tem no TikTok. Já pensou se todos os seguidores meus dessem ouvido que o Senhor fala através de mim? A vida já era mudada há muito tempo. É que ele mudou minha vida através disso. Através dessa palavra. Eu não sou melhor do que ninguém, então ele muda a vida também daqueles que estão aí na aflição, na angústia, na dor, né? Às vezes muitos, como eu estava falando domingo passado, não nesse domingo a hoje, domingo passado, que as pessoas buscam só o milagre, mas não buscam o que faz o milagre. Deus quer que as pessoas sejam diferentes. Quando nós tenhamos o que faz milagre, nós recebemos também o milagre. Tudo vem junto. Deus diz assim, lá em Lucas capítulo 15, aonde tem um senhor que tem 2 filhos, e o mais velho, né, diz, você nunca me deu nem um cabrito para me matar com meus amigos. Ele falou, aquele que está comigo, tudo que é meu é teu. Amém? E aí, vamos lá. A mente desse povo estão fechadas. E quem fecha não é Deus, não. Quem fecha é nós mesmos. Com a nossa ignorância. Com a nossa estupidez, com a mentira, fofoca. Né? Tudo ali, quando Deus diz assim, o que separa vós de mim, vocês de mim, eu vou dizer bem claro, vocês de mim, Deus falando, é o pecado. Tem gente aí fofocando com meu nome, fazendo eu como mentiroso. Eu não sei o porquê. O que eu falo, eu gravo. Né? Eu não tenho vergonha de falar, não. Claro que eu não sou perfeito, mas jamais, né? As coisas que eu faço, isso não fica só em mim. Eu tenho algo para me contar para ter testemunho. Eu sempre sou assim, né? Eu sei que ninguém pode confiar em homem, mas fala para alguém aquilo que você faz, para que sirva de testemunho. Amém? Cara, que o maior testemunho nosso é o Espírito Santo. Mas esteja uma pessoa aqui embaixo também. Amém? Então o Senhor Jesus afirma que muitos profetas, outros povos, queriam ver o que nós estamos vendo. Naquela época, o Senhor Jesus estava na terra, ele disse isso. Também, ele disse, que disse assim, muitos, né, lá no passado queriam me ver. Queriam ver o que vocês estão vendo agora, que era ele, o Senhor Jesus. Amém? Mas ó, a palavra que o Senhor Jesus está nos dando é para que nós seja diferente. Se você está indo errado, muda o caminho, muda o seu trajeto, muda a sua modo de viver. Quem é errado não é os mandamentos, não é os conselhos, não é as promessas de Deus, não. Quem é errado é nós é que tem que se consertar. Não vai esperar Deus se consertar você, não. Conserta você mesmo. Nós é que tem que se consertar.
Amém? E aí, no final, o Senhor Jesus dá uma explicação sobre a parábola do semeador. Né? Que quando... Então, escutem e aprendam. Olha o que o Senhor Jesus diz. Escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem. São como a semente que foram semeada na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração dela. Ou seja, vem uma fofoca, ela já esquece a verdade. E já vai lá, se entra na fofoca, né? Rende, multiplica, mas a verdade não será multiplicada. Por isso que a palavra, ou seja, vão na igreja, às vezes fica conversando, não ouve a palavra, às vezes fica fofocando, às vezes fica caminhando, nunca que dá atenção à palavra do Senhor. E quando ouve, não pratica aquilo dali. Aí o maligno vem e arranca aquilo dali, ou seja, é tudo que o Satanás quer. É que você seja paralelo. Seja, não tem aquele remédio lá, genérico, que é quase igual o remédio verdadeiro, mas não é o verdadeiro. É a mesma coisa. Então, o Satanás inclui algo em nós quando nós damos oportunidade. E ele faz você entender de uma forma melhor, mas não é a correta. Não é a palavra verdadeira, que é a palavra do Senhor Jesus. E ali você vai se alimentando daqui e dali. Amém? E muitas outras coisas que pertencem ao mundo. Nós damos ouvido. É o que o Senhor Jesus disse. Mas a palavra nós não damos ouvido e guarda logo. Como diz lá em Provérbios 16, se eu não me engano, né? Não, 16 não. É em Provérbios. O que tem de guardar, guarda no coração. Guarda o coração. Porque tudo que tem seu está ali no coração. O Senhor Jesus disse, você bota para fora o que você tem no coração. E é mesmo. Esse negócio de eu ouvi ali, mas quando ele ouviu, se ele deixou lá, não entrava no coração dele. Mas ele carrega. Quando nós carrega, porque está no nosso coração. Amém? E diz assim, o maligno vem e tira. E o que foi semeado no coração dela. As sementes que foram semeadas onde havia muita pedra são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Mas dura pouco, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chega, os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. É o que tem muito no dia de hoje, né? As pessoas, a fé dela é abatida logo, né? Como diz, Deus coloca algo no coração, ela vai lá, acredita. Está lá na igreja, pastor, bispo, né? Apóstolo, o servo do Senhor, né? O ombreiro, quem quer que seja, Deus usando, ela pega lá, vai, chega em casa, ou seja, no caminho, né? Ali outra pessoa coloca ali algo e ela já, infelizmente, será que é isso mesmo? E ali ela já começa a ter dúvida no coração. Aí já dispensa, a fé já não é aplacável, mas quando ela recebeu ali a mensagem. Amém? Então o ser humano é muito frágil mesmo. E nós temos que ter muita paciência, prestar atenção
e dá ouvido àquilo que é bom e não o que é mal. A humanidade está sendo destruída, não é? É por esta causa de não prestar atenção, dar ouvido a qualquer palavra e dizendo que está tudo certo, tanto o errado como o certo está tudo certo. E não, tem a separação. E diz assim: outras pessoas são aparecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Se fora dos espinhos você já não faz nada, avalie no meio do espinho, que é apertado. E aí você vai fazer o quê? Isso quer dizer apertado, né? É que o Satanás sempre fica jogando uma na sua mente, seu coração, fazendo com que você desista a qualquer hora. É? Então, olha o que o Satanás colocou na mulher de Jó. Diz assim: manda seu marido amaldiçoar Deus e morrer. Olha o que a mulher, o que o Satanás colocou na boca, no coração da mulher de Jó. E a mulher foi lá, né, angustiada que estava, né, aflita por causa do acontecimento, não teve paciência, não teve sabedoria para que tomasse um momento com Deus, para que Deus explicasse para ela. Não. Ela já recebeu a palavra do Satanás e já espalhou. Isso é que Deus fica irritado com nós. Porque Deus Deus planta a palavra em nós, a semente, e nós não sabemos semear. Nós não sabemos cuidar. Mas o Satanás planta e aí nós espalha como quem fez coisa boa. E diz assim: ela ouve a mensagem, mas as preocupação deste mundo e a ilusão da riqueza sufocam a mensagem e as pessoas não produzem fruto, né? Ou seja, é como quem seja uma árvore. É como quem seja uma árvore. E aquela árvore, quando ela é sufocada, né, ela não consegue dar o fruto. A gente não é nem espinho. Lá quando a gente planta muitos... Eu sou lá do Piauí, plantei bastante, né, ali fruto, verdura. E quando nós plantávamos muito milho, quando eu colocava bastante caroço de milho, nosso pai mandava jogar nós para nós terminar rápido, nós enchia a cova. Quando nascia, não vinha nenhuma espiga, porque nascia muito e sai fraco. Então é como quem seja um espinho, está sendo sufocado. E se fosse espinho, pior ainda. Amém? É como o ser humano que Deus está revelando aqui. Quando você é sufocado, ou seja, quando você não dá valor à palavra e guarda no seu coração como coisa boa, como coisa que você tem que guardar para sempre, ali vem logo Satanás, ali começa a te apertar. E aí, nas perseguições, como diz a palavra, né? Preocupações, sofrimento, ilusões de riqueza, aí sufoca você e você já começa a sair para o outro lado. Aí faz igual Pedro quando está caminhando para Jesus na água. Olhou para o lado, ali já começou a se sufocar. Como é que eu estou andando na água? Olhando para o vento. O que ele queria saber? Como que... Jesus chamou, vai, meu filho. O ser humano é assim. Jesus chama, nós quer dizer, como que eu vou? Olha, eu não posso fazer isso. Então, e continua, ou seja, ali a mente da pessoa começa a variar e a fé começa a fugir da pessoa. Começa a ter dúvida da própria fé. Como diz lá em segundo, se eu não me engano, segundo Timóteo. Né? E diz aqui, a última diz assim: e as sementes que foram semeadas na terra boa
são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Uma 100, outra 60 e ainda a outra 30 vezes mais do que foi semeado. Amém? Então, nós temos uma oportunidade de nós ouvir e entender. Porque o Senhor Jesus fala claramente. Quando nós temos dificuldade, Ele faz um milagre. Ele mostra através de sinais tudo para que nós não tenhamos dúvida do que Ele veio e do que Ele está preparando casa para nós. As mensagens que Deus nos traz é para que nós venha corresponder aquilo que Ele tem mostrado através de sinais. Ou então Ele dá a palavra, quando nós não entendemos, Ele vai lá, faz o milagre para você entender. Então tudo, se confere ali junto, milagre, palavra, para que nós entendemos que o Senhor Jesus quer de nós. Ele pode até querer que você seja rico aqui na terra de muitas coisas, mas o primeiro que Ele quer é que você tenha Deus no coração dele, a palavra de Deus, que você tenha a presença de Deus dentro de você. Salomão teve que ter a presença de Deus primeiro, antes que esteja a riqueza. Então não queira riqueza antes da palavra, antes da presença de Deus, não, porque senão você se estraga mesmo. E olha que Salomão bem no início ainda se estragou um pouco, viu? Deus teve que ter misericórdia dele. Amém? Então a palavra é essa, meus amados irmãos, que nós venha entender, compreender aquilo que nós estamos ouvindo. Quer ver uma coisa? Lá em Isaías 66 diz assim: por isso eu decidi fazê-la sofrer e resolvi descarregar sobre elas, que é as pessoas, os castigos que elas têm medo. Pois eu chamei, mas ninguém respondeu. Falei, mas ninguém me deu atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada. Escolheram coisa que me aborrece. Então o ser humano é assim. Deus está falando, eles não estão dando ouvido, não responde. Quantas vezes Deus não já bateu na casa de muita gente? Aqui, eu não sei quantos seguidores eu tenho aqui, mas será quantas vezes Deus já bateu na casa, na porta das pessoas, desses que ainda não são filhos de Deus, desses que ainda não são servos, que não estão na presença de Deus. Quantas vezes Deus já bateu e querendo falar com eles, e eles não abrem a porta, nem perguntar sequer diz quem é. Não, porque se perguntar, o Senhor Jesus diz: sou eu, Jesus. Porque para Paulo, quando Paulo estava perseguindo, e aí teve aquele momento, quando Paulo perguntou: quem é, Senhor? Quem está falando? Ele falou: é eu, Jesus. Então, quando ele bate, se você disser quem é, eu tenho certeza que ele vai responder: sou eu, Jesus. É o que te quero junto comigo. É o que eu quero te trazer para onde eu estou. Ele não morreu por um acaso, não. Ele morreu para dar vida a você, para dar livramento, para fazer você viver. Eu, você, nós. O Senhor Jesus sofreu para que nós tenhamos vida. Ele sofreu para nós não sofrer. Olha a bondade do Senhor Jesus. Amém? Então nós temos que reatar. É algo importante que nós temos que viver no dia de hoje. É ouvir
dar ouvido às coisas de Deus. Dar ouvido. Viver com aquilo dali. Amém? E nós temos uma coisa que vem de nós. Não adianta nós ir. Ah, Deus faz. Depende de você. Tem coisa que Deus não faz porque é nós quem tem que fazer. Amém? Deus pode fazer todas as coisas. Pode. Mas tem coisa que é você que tem que fazer. Mesmo Deus podendo fazer, mas Ele deixa para nós fazer. Porque Ele diz assim, eu deixo a vida e o bem. Ou proponho, que lá está escrito. Proponho o bem, a vida e o bem. Ou seja, você só vai ter vida se você fizer o bem. Proponho também o mal e a morte. Então você é que escolhe. Deus não vai escolher por você. Não. É você que tem que escolher. É eu que tenho que escolher. Né? E tem muita gente aí, né, fazendo o mal e dizendo que está na presença do Senhor, está fazendo o bem. Né? Só a misericórdia de Deus. Aí diz assim, tem um louvor que fala assim, ergue agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque parar tão cedo assim, até diz que Deus te esqueceu, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, repreendeu o devorador, erga agora a tua cabeça e vem tomar posse da vitória. A tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declaro que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai deste calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre para voar. Ou agora nas asas do vento. Esta vitória é tua, é tua, é tua. Esta vitória é tua. É lindo esse louvor, né? A minha garganta eu não tenho voz para cantar, para louvar assim. Do jeito que as pessoas cantam, bem bonito, né? Mas bonito é cantar com o coração, né? Força. Amém? Então nós temos que aprender a ouvir e dar ouvido. E praticar aquilo que nós recebemos de Deus. Do Satanás nós temos que resistir para que ele fuja de nós. Amém? É o que a palavra lá em Efésios diz. E nós temos que ter cuidado. Um anúncio, um comunicado. O anúncio da boas notícias. O Satanás anda ao derredor para o quê? Para pegar qualquer um. Cuidado. Então se apega com Deus para você ficar seguro. Né? Tem até umas pessoas que lê o Salmo 91, mas olha o que diz assim. Né? O Salmo 91 é uma coisa muito
que nós podemos entender. Vou até pegar aqui a outra Bíblia aqui, que é melhor. Salmo 91. Né? Olha o que Deus diz aqui. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste preciosa. Olha só, gente. Então, ele só vai defender você se você estiver no esconderijo dele. Tem gente que está dizendo, não, Deus vai... Mas aonde é que a pessoa está para Deus defender? Se está roubando, Deus vai defender? Mas nada. Se está mentindo, Deus vai defender para quê? Não, Deus fala assim, o que mentia não mente mais. Ou seja, não mente de jeito nenhum. Mas se você mentir, não mente mais. Para você ser protegido de Deus, tem que ter essas características. Ou seja, estar lá no esconderijo de Deus. Não vem dizer que muita gente prega essa parte, só prega só Deus te defende. Lá em 91 fala. Mas se aquele que está no esconderijo de Deus é que ele defende. Aí depois cai 10 mil, né? Tua direita, aí, mas você estando no esconderijo do Senhor, né? Amém? Então eu vou encerrar aqui agora esta pregação em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esta maravilha, por este ensinamento, Senhor. Muitas vezes eu faço essa pregação, o Senhor envia a mim. E depois eu fico ouvindo o Senhor. Porque às vezes o mesmo que está falando esquece o que está falando. Porque quando vem do Espírito Santo, Senhor, é diferente. Não é igual a homem. O de homem a gente fica lembrando. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Eu te agradeço desde já. E todos os dias, Senhor, eu estou aqui te agradecendo pelas maravilhas do Senhor na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha família, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor sempre esteja conosco, Pai. Nos momentos difíceis, nos momentos fáceis. Nos momentos que nós caímos, nos momentos que estamos em pé, Senhor. Porque muitas vezes nós caímos tentando acertá-lo, Senhor. Nós somos pequenininhos e fracos. E dependemos do Senhor todos o tempo. Todos os dias, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Eu nunca disse que sou herói. Mas sou chamado de demônio muitas vezes, Senhor. Por aqueles que não entendem a Tua palavra. Por aqueles que não dão ouvido. Por aqueles que não praticam o que o Senhor tem plantado, tem semeado, Senhor. Oh, Pai, eu glorifico o Teu nome, porque o Senhor tem me defendido todos os dias. Quem quiser acreditar, que acredite. Mas o Senhor escreveu uma história que homem é difícil até compreendê-lo, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço desde já muito. Muito mesmo, Senhor. Porque o que Tu faz comigo, com meu filho, com a minha família, homem não faria, Senhor. Então é coisa espiritual, é coisa sobrenatural. Obrigado, Senhor. Mas também peço a misericórdia do Senhor para aqueles que não estão enxergando, Senhor, o que o Senhor está mostrando. Eu peço a misericórdia do Senhor para aqueles que não estão ouvindo, para aqueles que não estão ouvindo o que o Senhor está falando. Oh, Pai, tem misericórdia. Dá uma oportunidade a cada uma dessas pessoas, Senhor. Não só que estão aqui nessas redes sociais, Senhor.
mas também aqueles que estão lá do outro lado, Pai, e que estão numa aflição que não sabe o que faz, tantas dores, tanta caluniação, tantas visões mentirosas, Senhor, tantas coisas que vêm do homem dizendo que é do Senhor, Pai, e o povo sendo destruído, Pai. Tem misericórdia, Pai. Faz esse povo abrir os olhos e entender, ver e entender, Senhor, as tuas coisas. As coisas que o Senhor está anunciando desde o início. O Senhor está anunciando a verdade. E um acaso, o Senhor está falando corretamente todas as coisas, mas isso está na nossa mente, Senhor. Que a tua ira vem sobre o homem, porque o homem está detendo, escondendo, deixando de usá-lo a verdade pela iniquidade. Oh, Pai, muda a história dessa nação, Senhor. Faz ele compreender a verdade, entender, ver, para que eles possam, Pai, ser uma nova criatura, um filho, para que eles tenham a oportunidade de ser filho do Senhor, como diz lá em João capítulo 12, versículo 1, versículo 12, Senhor. O Senhor dá poder para ele ser filho. O poder é esse que o Senhor dá a palavra para que nós ouça e praticam. Meu Pai, tem misericórdia de nós. Aplaca o carimbo do Espírito Santo no coração de cada um de nós, Senhor. Carimba, Pai. Coloca o nome dessas pessoas, Senhor, no livro da vida, Senhor. Oh, Pai. Faz nós entender o que nós temos que buscar em primeiro lugar, que é o reino do céu. E as outras coisas serão acrescentadas pelo Senhor automaticamente. Oh, Pai, obrigado. Eu te agradeço. E que o Senhor, meu Deus, nesse exato momento também eu apresento a vida da Isabela, Senhor. Um dia desse o Senhor tirou ela da UTI. E agora hoje a mãe dela anunciou que ela voltou de novo, Senhor. Não está no aparelho. Senhor, mas tem misericórdia, Pai. Oh, Pai, eu te peço a cura da Isabela agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu determino a vitória dela, a cura, e que ela saia deste hospital, Senhor, o mais rápido possível. Aonde o Senhor chega com a tua palavra, com o teu poder, o mal, a enfermidade não resistirá, Senhor. Não prevalecerá. Senhor, pois tem misericórdia da Isabela agora, em nome de Jesus. E faz o milagre na vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Que seja abençoado. Que Deus esteja com vocês aí, o irmão Edivaldo e o irmão Jonatas e outros e todos que vão ouvir esta mensagem em nome de Jesus. Amém? Vou terminando aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco, seja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus.